Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o irmão Alex para continuarmos aqui com a leitura do livro de Gênesis. E hoje iremos encerrar o livro de Gênesis lendo o capítulo 50. Beleza, pessoal? Vamos lá saber um pouco da história dos nossos antepassados, dos descendentes do Messias de Jesus. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço, que embalsamassem o seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Diga-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe um seguimento juramento. Estou à beira da morte. Sepulta-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: Vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. Além deles, todos os da família de José e os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Guzer. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Pessoal, só um ponto interessante aqui. Assim, conforme os relatos bíblicos, assim, do Antigo Testamento, eu acho que esse sepultamento aqui foi o maior que teve de honras, né? Como José era governador do Egito, então, como a gente lemos aqui, né? O faraó abençoou grandemente assim a vida de José através do Senhor, né, nosso Deus. Vamos continuar. Chegando à eira de Haddad, perto do Jordão, lamentarem-o em alta voz, com grandes amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ira de Haddad, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por esta razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel-Bizaraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhe havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna de campo de Macpela, perto de Moré, que Abraão havia comprado em Efron, o Etita, para que lhe servisse de propriedade para sepultar-a, juntamente com o campo. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Entre eles chegaram nesse assunto, né? Aí vamos ver o que eles falam. Então mandaremos um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai,
Quando recebeu o recado, José chorou. Eles mentiram, né? Ficaram com medo. E você vê que eles entraram, conversaram e falaram assim, não, vamos dizer que o pai deixou uma ordem e tal. Mas mentira, Israel, Jacó não falou, foi entre eles ali para poder confortar o coração de José. Mas José é um homem de Deus, homem de Deus não guarda rancor, homem de Deus tem um coração puro, entendeu? Um homem de Deus é direcionado por Deus. Versículo 18. Depois vieram seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse, não tenhas medo, estarei eu no lugar de Deus? Quem julga é Deus, né? José é um homem direcionado pelo Senhor. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou-se em bem. Interessante aqui, né? Realmente, eles, na mente deles, eles planejaram um mal contra José. Só que Deus, através desse mal, Deus transformou em bênção, para que hoje vocês preservassem a vida de muitos. Por isso, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhe falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filhos de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-o para a terra que o prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Pessoal, aqui José está sendo profeta, né? José está sendo profeta, está sendo usado por Deus para dizer que Deus vai visitar eles e tirar eles do Egito e vai dar a eles a terra que eles prometeram, né? Então, já na beira da morte, José está sendo usado aqui por Deus para dar um recado para os irmãos. E José fez o que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhe, quando Deus intervir a favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Beleza, pessoal? Terminamos o capítulo 50 de Gênesis. Então, o livro de Gênesis, a gente encerrou a leitura. Nós vamos iniciar no livro de Êxodo, que é uma continuação, né, da história. Se por acaso você não recebeu os outros capítulos, eu coloquei no canal no YouTube do capítulo 1 ao 50 e você pode ouvir lá, você pode compartilhar todos os capítulos, beleza? O nome do canal é Em Busca da Verdade. E você pode entrar lá e pode comentar se você tem alguma observação. É importante para nós, para crescer no conhecimento da história, né, do povo de Israel. É muito importante. Que o Papai do Céu possa abençoar todos imensamente, profundamente, nos dando sabedoria, direcionando nossas vidas, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Um grande abraço e fique na paz.